Estamos aqui com o Rui Simões, candidato do LIVRE e cabeça de lista à Câmara Municipal do Entroncamento, nas autárquicas de 12 de outubro. Uma das muitas entrevistas que temos no Entroncamento, são 7. Rui, fale-nos um pouco sobre si e sobre o seu percurso profissional e também já dando mais chega àquilo que pode oferecer ao Entroncamento. Ora, obrigado pelo convite. Eu costumo dizer que eu nasci a ver passar os comboios, em certa parte. Porquê? Porque eu nasci na maternidade Alfredo Costa, em Lisboa, mas vivi, portanto, grande parte da minha infância, até aos 5 anos, portanto, em Campolide. O meu avô já faleceu, mas era galego, tinha uma mercearia. Galego? Sim. Galego. Eu sou descendente, portanto, da parte da minha mãe de galegos. Não, minha mãe é portuguesa. E daqui de Lisboa também. E, portanto, ele tinha uma mercearia mesmo ao pé da passagem de nível da estação de Campolide. E ali, portanto, passava o tempo todo a ver passar os comboios. Via, portanto, a pessoa da bandeirinha, que eram as casas de função onde moravam as pessoas e tudo isso assim. E que iam à mercearias tabernas. E que iam, portanto, lá ao meu avô. E, portanto, eu passava ali grande parte do tempo. Até recordo mesmo com 3 anos e tal, um dia em que apareceu ali muita gente, que era a passagem, portanto, do comboio funerário de Salazar. Passou mesmo ali à frente, da mercearia do meu avô, cerca de escassos 15 metros, e que eu, com 3 anos e tal, não tinha mais... O comboio funerário de Salazar. Exatamente, passou ali mesmo à frente. Depois, mais tarde, é que eu vi a perceber o que é que era, com 6 anos, 7 anos, depois que chegado o 25 de Abril, é que eu vim a perceber. Mal eu saberia, portanto, o que é que aquela passagem viria, digamos que, implicar de positivo. Uma coisa histórica, não é? Exatamente, implicar de positivo na minha vida. Entretanto, fui, portanto, com 5 anos, portanto, para os Olivais e mais uma vez, com 7 anos, dá-se, portanto, o 25 de Abril, portanto, uma altura muito tinha, portanto, 7, 8 anos, que eu faço anos no dia 1 de maio. Dia do Trabalhador. Exatamente, portanto, dá-se o 25 de Abril, vivo aquilo conforme os meus pais me viviam, de uma forma estranha, aquela alegria que vinha da parte do meu pai, que saltava por tudo quanto era canto. E depois, mais um ano, mal eu saberia que mesmo à frente, onde eu antes estava na rua a brincar, por acaso com uma metralhadora daquelas de brincar, e dá-se o 11 de março mesmo à minha frente. Eu morava mesmo em frente ao RAL 1, que hoje é o RALIX. Todas aquelas convulsões daquele momento me marcaram bastante. Eu tinha dois tios meus que andaram sempre envolvidos com o ar, não eram operacionais, mas estavam sempre muito envolvidos e, portanto, eu vim daquele bairro onde era a estação, que se chamava Bairro da Liberdade também, portanto, tudo isso teve uma conotação e começou na minha vida, portanto, a formar um pouco o meu intelecto e, mais tarde, vim, portanto, a formar-me, já formei-me, portanto, em técnico de línguas e turismo, técnico superior, também em gestão turística e, mais recentemente, há perto de uns 15 anos, na sustentabilidade e na participação e na cidadania ambiental. Portanto, basicamente, este é aquele percurso que depois me deu algumas ferramentas para avançar. Eu, neste momento, trabalho para a Câmara Municipal de Lisboa. Sim. Sou, portanto, assessor técnico, ou técnico superior, mas assessor técnico, portanto, para as áreas das finanças, desenvolvimento económico, políticas de ambiente e património. E é essa experiência que traz para aqui para o Entroncamento? Trago uma experiência muito forte, porque ao trabalhar na Assembleia Municipal, na Assembleia Municipal de Lisboa, nós trabalhamos com pessoas com um alto valor, com um skill muito elevado, e obrigatoriamente toda a gente ali tem que se nivelar, acaba, mesmo que não queira, acaba por se nivelar por cima, e portanto consegue, digamos que, também ter uma capacitação muito forte. E foi isso que, quando eu tomei a decisão, que foi há muito pouco tempo, eu só tomei esta decisão no início de junho, porque não estava para me candidatar à Câmara Municipal de Entroncamento. Supostamente haveria uma outra pessoa que estaria, portanto, com essa vontade. E depois, quando se criou essa questão de vazio, que não haveria essa situação, eu achei que não. Tudo aquilo que eu poderia dar, portanto, ao Entroncamento, que é a zona que é a cidade onde eu resido, onde os meus filhos fazem escola e tudo isso, eu acho que poderia dar, porque eu já acompanhava, portanto, a política, portanto, aqui autárquica. Eu
sou muito interessado na política autárquica, portanto tenho essa vocação já há muito tempo, esse interesse, e disse que não, eu posso ajudar porque eu via o ambiente de crispação que existia e sempre trabalhei que fazer parte da solução é que é a política pura nas autarquias. Disse, não, eu posso dar ali alguma ajuda, depois logo verão, se as pessoas verão se acham que eu tenho valor, se não tenho. Estou muito à vontade desse ponto de vista, porque, como eu costumo dizer, sou muito feliz, tanto com a minha família, portanto tenho estabilidade na minha vida profissional, portanto estou à vontade. Se as pessoas acharem que eu posso participar, cá estarei para dar aqui, eu não digo um boost, mas fazer parte da solução e dar aqui a força a esta cidade que merece. Portanto, o Rui vê a carruagem fúnebre de Salazar passar, mesmo sem saber o que é que se tratava na altura. Nasceu no dia 1 de maio, também viveu na Rua da Liberdade ou na Avenida Liberdade? Não, no bairro da Liberdade. No bairro da Liberdade. Portanto, não há aqui quaisquer dúvidas em relação ao seu lado político. Não há grande dúvida de que é de esquerda e de que quer trazer para aqui, para o entroncamento, essa visão de esquerda, nomeadamente do LIVRE, que é bastante progressista e que quer, é europeísta também. São coincidências a mais para o Rui não se mostrar aqui como um esquerdista. Não sou coincidências a mais, que eu até posso lhe acrescentar mais uma. E vamos verificar, então, nesse ponto de vista, que eu não sou um esquerdista. Eu sou ideologicamente, estou muito próximo da esquerda democrática, portanto progressista, sou muito moderado e, portanto, a outra coincidência que eu lhe posso aqui apresentar tem a ver com o ano de 1988 e o ano de 1989, onde eu fiz onde cumpri o meu serviço militar com Salgueiro Maia, na Escola Prática de Cavalaria. E onde trabalhei, eu não era do esquadrão dele, ele era do esquadrão de comando. Aliás, quem fez a autobiografia, António Manuel de Barte, foi alguém que fez comigo o 10º e o 11º, na altura, e depois nos encontramos ali, ele na altura era jornalista, e depois por isso quis tirar-lhe a biografia. Depois trabalhei com ele em agosto de 1989, partilhei isto agora com a Ana Tércia, quando lhe foi atribuída a medalha. Quem é a Ana Tércia, já agora? A Ana Tércia, a esposa de Salgueiro Maia, exato. A Tércia Salgueiro Maia. Na Tércia Maia, quando foi entregue, portanto, a chave da cidade de Lisboa, agora em julho, por proposta do LIVRE, e na qual eu também participei, portanto, na redação, portanto, com todos os meus colegas e também vereador e deputada, participei, portanto, para que pudéssemos ter esse momento. Estive com a Ana Tércia nessa altura e foi nessa altura que lhe disse: olha, eu trabalhei com o seu marido. A sério? Quando? E disse, foi em agosto de 1989, um fim de semana inteiro. Então, e o que é que achou dele? E eu disse uma coisa que não se deve a um homem como toda a gente o conheceu, mas digo-lhe já, ele hoje estivesse vivo, era do LIVRE. Passemos a coisas mais do nível local, que não têm menos importância nem mais importância, são diferentes. Já vamos à parte das propostas do LIVRE, mas primeiro gostava de gostava de confrontá-la com algumas das propostas que têm sido veiculadas pelas outras candidaturas, e indo buscar a sua experiência na Assembleia de Lisboa, no seu trabalho como assessor. Fala-se muito sobre a Polícia Municipal, e isso é uma coisa que é recorrente e transversal a todas as candidaturas. Sim. Há candidaturas que falam numa Polícia Municipal pura e simplesmente, ponto final, e há outras que falam em Polícia Municipal reativa e outra passiva. Em primeiro lugar, o entroncamento precisa de uma Polícia Municipal, responde da maneira que achar melhor, mas depois qual é que é a análise que faz a execuibilidade dessa proposta por parte dos outros partidos? A ideia da Polícia Municipal é apresentada a partir do momento em que se verifica que existe um déficit de efetivos da Polícia de Segurança Pública para que possa efetuar o seu trabalho, que deve fazer maiormente numa vertente muito importante que se chama policiamento de proximidade.
em que existe, que é praticamente um policiamento comunitário, em que existe interação com a própria comunidade e que isso gera confiança. E a Polícia Municipal surge, a ideia da Polícia Municipal começa a surgir aqui no entroncamento como uma alternativa para que tivéssemos mais segurança. Eu percebi nessa altura que era tentar ocupar um espaço que a própria Polícia de Segurança Pública não estava a conseguir, portanto, ocupar. Mas aqui existem duas nuances que temos que verificar. A Polícia Municipal jamais fará, portanto, a substituição da PSP. As pessoas às vezes não têm noção. Há muitos polícias municipais que são PSPs. Lisboa, Porto, que são os centros urbanos que conseguem trazer, portanto, esses polícias, até por condições salariais muito mais atrativas, devido ao número de serviços que existem. E menos riscos. Exatamente. Mas devido, basicamente, o que acontece tem a ver mesmo com a questão financeira. Porque existem muitos serviços, efetivamente, e permite efetivamente, um outro tipo de vida, portanto aos efetivos. Mas a Polícia Municipal, se vamos a pensar, portanto, tirando estes dois centros, a Polícia Municipal é uma polícia de formação, tem uma formação completamente distinta. É formada aqui em Torres Novas, onde tem um primeiro ano com uma formação, com uma componente forte do ponto de vista administrativo, e cá está, fiscalizador, essa componente, tanto do ponto de vista do trânsito, como do ponto de vista das atividades económicas. Que é o financiamento da Polícia Municipal. Exatamente, que é daquilo que eu tenho estado a dizer, que é preciso termos algum cuidado com a forma depois, como colocamos a Polícia Municipal. É claro, não é mentira quando a Polícia Municipal, se alguém vai a passar e vê dois polícias municipais, acaba por ser, digamos, dar um pouco uma âncora de segurança, assim, está ali um polícia. É que existe uma diferenciação na farda, através do boné, portanto, dá isso. No entanto, a competência jamais será começar a correr atrás de ladrões. Porquê? Porque depois também não pode fazer detenção. É uma polícia que não é criminal, logo não tem essa competência. Inclusive, esses efetivos são efetivos que, quando entram para a escola, foram recrutados, portanto, os meios de seleção, com padrões diferentes daqueles que vão para a Polícia de Segurança Pública. Posso lhe dar um exemplo, não tem assim muito, mas, por exemplo, creio que a questão da altura, há uma diferença, penso, de 1 a 2 centímetros. Mesmo os próprios skills dos testes que são feitos, há essa diferença. Não quer dizer que depois não existam polícias efetivos com boa capacidade, nesse ponto de vista. Mas depois não pode fazer investigação criminal. Jamais o poderá fazer. Não é uma polícia que chega aqui ao bairro, que chega aqui à Zona Verde, aqui ao bairro, e vai começar a fazer uma interação com a população. Pode fazê-lo e até faz no âmbito do trânsito, mas não o vai fazer. E essa interação é de uma PSP que tem, digamos, essas competências para o poder fazer. Pode haver um sentido de complementaridade, existe, porque o papel da PSP não é dar, efetivamente, a fazer fiscalização no trânsito, a moderar o trânsito, não é fazer fiscalização económica, não é esse o papel da PSP. E, portanto, esse complemento pode existir. E, portanto, não me choca minimamente, havendo, portanto, este tipo de situação, que ao vermos mais polícias municipais, do tipo de policiamento que eles fazem, portanto, na praça, ou seja, portanto, noutros equipamentos, portanto, na rua, que possa proporcionar outra sensação de segurança. Não me choca minimamente. Agora, jamais vai substituir, e mesmo que tenha uma arma, é uma arma que, só para termos só noção, a arma de um PSP vai com ele para casa. Uma arma de um polícia municipal fica no sítio. Mas, Rui, a questão aqui é também esta. A videovigilância na cidade é uma coisa já adquirida, está em fase de estudo, vai ser uma realidade. Temos a PSP que, por mais problemas que tenha tido ao nível do recrutamento, por mais pedidos que seja feito a nível local ao MAI, parece que há sempre ali alguma coisa que falha. A Polícia Municipal, videovigilância, PSP, não é uma coisa demasiado exagerada para uma cidade que está, em termos de índices de insegurança, não tão mal quanto as pessoas pensam? Eu acho que a videovigilância
só serve como um complemento, como uma ferramenta. Serve desse ponto de vista, porque termos 20 câmaras, eu costumo dar esse exemplo, nós temos 20 câmaras e depois as câmaras muitas vezes depois ficam referenciadas onde estão. Não quer dizer que a pessoa não vá para o outro lado, portanto, quem quer praticar um crime e não o vá fazer. Portanto, é um pouco placebo. É um pouco placebo desse ponto de vista. Ou seja, tem um efeito, cria um efeito de segurança. Portanto, há uma potencial vítima. Portanto, é mais uma vez uma percepção que é introduzida na sociedade. Portanto, é um placebo. Muitas vezes as pessoas, para se acalmarem, tomam um comprimido, às vezes vão ao hospital, estão muito exaltados, dão um comprimido, não sabem sequer o que é, e depois, passado 1 ou 2 horas, até se sentem já melhor. Mas se isso for necessário, eu jamais me oporei numa situação dessas, porque o que interessa é que a população se sinta, digamos que, confortável. O conforto da população é o fundamental. A questão da Polícia Municipal começa-se a justificar, e eu posso aceitar a justificação a partir do momento em que eu sei que, efetivamente, será difícil ter recursos de Polícia de Segurança Pública nos níveis em que tem que existir mesmo, para termos policiamento de proximidade, em que não se deve abandonar isso, mas a partir do momento em que sabemos que essa dificuldade existe, começa-se a justificar só para dar também outro conforto, mas vamos pensar de outra maneira. Existe ali, por exemplo, um incidente, é preciso depois estar ali a ajudar ali no trânsito, houve ali uma confusão, é efetivamente que a Polícia Municipal aí vai dar uma ajuda, porque serão mais uns efetivos que não vão, em algumas situações no trânsito ou isso, não vão ocupar os efetivos da Polícia de Segurança Pública. Eu posso dar um exemplo. Houve uma certa altura em que senti necessidade de ter que ligar, porque senti, portanto, ali junto do campo de futebol do antigo ferroviário, que penso que andariam ali, portanto, aos tiros ali aos pássaros ou qualquer coisa assim, e só vieram passado 1h30. Eu sei que eles não vieram porque não é porque quisessem passar de 1h30. Porque não tinham efetivos. É porque não existe esse efetivo. Portanto, eu vejo de uma forma complementar, mas é isso que o Executivo depois, que o Presidente da Câmara e o Executivo em conjunto têm que trazer, portanto, aos órgãos e dizer qual será a mesma missão da Polícia Municipal. E tem que ser uma missão construtiva. Não uma missão para ir à procura da multa, na caça à multa aos automóveis, portanto, criar outra instabilidade aqui, portanto, aos residentes, a quem cá mora, nem criar uma instabilidade a quem tem neste momento grandes dificuldades, como é o caso dos agentes de comércio, os comerciantes. As pessoas às vezes pensam que eles têm uma grande vida, não têm, efetivamente, não se vive um momento muito bom, portanto devem sim, muitas vezes alertar aquela posição construtiva e desse ponto de vista acho que a Polícia Municipal pode ajudar. Agora temos de ter também noção dos custos que também que acarreta. Pois, temos essa era que ter sustentabilidade financeira. Essa era a questão que eu queria acabar com esta questão, precisamente por aí. É que nós falamos, as candidaturas falam sobre Polícia Municipal, mas realmente o financiamento é uma questão complicada. O entroncamento não é um concelho que tenha muitas dificuldades financeiras, mas uma Polícia Municipal é um peso grande no orçamento municipal. Desde logo, porque não pode ser só 1 ou 2. Exatamente. E isso depois, o que é que preocupa as pessoas? Preocupa as pessoas que começa a haver um aperto de fiscalização por parte da Polícia Municipal e em que haja, entre aspas, um xerife, entre aspas, não é? Que é uma imagem que já foi utilizada noutros concelhos, onde ela foi implementada e acabou por não ser implementada. As pessoas também estão preocupadas em relação a isso. E para acabar, é essa questão do financiamento. Como é que se financia uma Polícia Municipal? Sendo que a PSP é central. Agora, uma Polícia Municipal, como é que se financia? Orçamento municipal. É do Orçamento Municipal tem uma equiparação, portanto, um assistente técnico, que depois vão acrescer outro tipo de remunerações devido às questões horárias. Portanto, aí tudo isso depois vai pesar. Encarece também devido à questão de que não há Polícia Municipal de segunda a sexta. Tem que haver, portanto, nem 7 dias por semana, existam feriados ou não, e não há só um Polícia Municipal. Não pode estar só um de serviço. Nós, para termos noção,
uma esquadra de Polícia de Segurança Pública tem que ter no mínimo sempre 6 a 7 efetivos para poder atuar. Só para aquela esquadra poder estar existir. Disponível para toda Exatamente, e qualquer só para existir a esquadra. ocorrência. Depois precisa de mais efetivos. Portanto, a Polícia Municipal vai trazer isso. Vai aumentar, portanto, o orçamento. O orçamento da Câmara, em termos de recursos humanos, ronda já os 8.000 euros. Os 8 milhões de euros, peço desculpa. Os 8 milhões, portanto, anualmente. Já é uma fatia que se aproxima, portanto, dos 20% do orçamento que temos, que este foi o maior. Portanto, vai-se depois a aproximar disso. E depois também a questão de instalações, preparação, quando se fala inclusive da questão das armas e tudo isso, formação, manutenção, tudo isso vai acarretar. Foi isso que eu já chamei a atenção. Já chamei a atenção de que temos que ter noção de que missão é que vai ter a Polícia Municipal quando vier. E, por outro lado, como se fala muito da Polícia Municipal armada, tipo os irmãos Dalton, e aparecem o Luke e Luke, assim, utilizando um pouco esta metáfora, mas do ponto de vista positivo, não podemos ter um discurso de uma forma e depois ter o discurso da outra. Ou seja, eu compreendo que as forças políticas tenham medidas e que queiram o melhor. Eu não ponho nada disso em questão. Mas tem que haver, digamos, uma coerência. E a coerência é dizer assim, nós queremos atratividade, queremos trazer para aqui muita gente, queremos trazer turistas. E depois os turistas vão ver a Polícia Municipal completamente armados. Então, Estado securitário. Estado securitário. Então, onde é que ficamos? Portanto, tem que haver algum... Não podemos pensar a cidade de uma forma avulsa, com medidas ali ou ali. Quando se quer pensar de uma forma avulsa, isso é outro tipo de medidas, é outra filosofia, é chamada acupuntura urbana. Aí pode-se avançar desse ponto de vista, e não com questões avulsas, porque nunca são estruturais, não ficam. Isso não é gostarmos da cidade, nem é gostarmos dos residentes. Porque, indo um pouco ao início do que tinha sido dito, de que não é melhor nem é pior a política local, é melhor sim. É efetivamente o puro da política. É estar junto do cidadão e responsabilizar-se perante o cidadão que se cruza connosco. Porque muitas vezes na outra política o distanciamento é muito grande. Estamos, por exemplo, na Assembleia da República, mas sabemos que existe um distanciamento grande. Aqui não. Nós saímos porta e estão os munícipes. E conforme, portanto, estamos aqui, é aquilo que eu costumo dizer, estamos aqui no espaço público, é aqui que os autarcas têm que estar. O espaço público, o nosso gabinete é este aqui. Não é, portanto, nos gabinetes. Nos gabinetes estão aqueles técnicos que são os funcionários da Câmara Municipal, que esses são, não pensa de outra forma, serão mesmo esses os alicerces de toda a ação que nós possamos fazer. Agora vamos nos virar para aquilo que é o LIVRE, aquilo que é o partido que representa, aquilo que o Rui pensa para a cidade. Quais é que são as linhas mestras para esta cidade do entroncamento? Ora, só para ir um bocadinho ainda à questão da Polícia Municipal, eu gosto de frisar muito esta situação. Cuidado, que nós não queremos uma polícia que se pague a si própria, porque essa polícia é muito apelidada desse ponto de vista. Por isso, tenho dito e repito, o sentido de missão que lhe vai ser atribuído tem que ser muito bem escrutinado, tem que ser muito bem debatido. Eu não quero os comerciantes a sofrer e os munícipes a sofrer, porque a polícia tem que se pagar ela própria. No que diz respeito às ideias para a cidade, eu vejo a cidade de uma forma integrada. Eu não consigo ter uma forma avulsa de olhar assim, olha, aquele banco precisa de reparação. Claro que ele precisa de reparação. Mas não é... E há pessoas que têm que estar vocacionadas para isso. Desde logo as juntas de freguesia, que estão muito próximas e que devem, portanto, serem praticamente até às vezes os sentidos da própria Câmara. E há uma questão da delegação de competências que deve ser, digamos que, mais estimulada e deve ser ainda mais ampla. São dois casos, por exemplo, na questão da higiene urbana, tem que ir mais além do que está. No bem-estar animal também tem que avançar, portanto, a questão que nós vemos por vezes animais mortos na estrada e tudo isso, tem que avançar, portanto, essa competência. É muito mais fácil, em articulação, lá está, a articulação sempre com o município, portanto com a Câmara Municipal, também às vezes a manutenção de equipamentos que faltam aqui no entroncamento e tem que aparecer, muito que é do envelhecimento ativo, que é necessário isso. Para esse tipo de manutenção de alguns parques de bairro,
é muito necessário, portanto... Com os ginásios abertos. Sim, exatamente, é muito necessária a ajuda das juntas de freguesia e dessa proximidade. Mas, como eu dizia, ver isto de forma integrada. Não consigo ver de uma forma muito separada. Os eixos, portanto, da forma como vemos a cidade, só para as pessoas também se perceberem como é que nós concebemos isto. Nós não fizemos uma Bíblia, nem vamos fazer uma Bíblia de programa eleitoral. Nós não vamos governar o país. E nós sabemos que não vou governar, no caso das pessoas optarem por mim, não vou governar sozinho a Câmara Municipal. Aliás, ninguém vai governar sozinho a Câmara Municipal. Sabemos que a geometria que vai acontecer, provavelmente até pode acontecer que haja quem ganhe tenha só 2 vereadores. Pode acontecer. Pode ter 3, mas também pode ter 2. Aconteceu na última... Com 3, exatamente. Essa situação, portanto, não vale a pena estar aqui a apresentar um programa e depois começar outra vez começarem as clivagens. Não é assim que se faz. Temos, portanto, ideias para a cidade, vou já apresentar o fio delas e depois temos que, juntamente com as outras forças, vamos nos unir e vamos criar um programa de governo. Não é preciso que depois seja votado favoravelmente, basta ser viabilizado. E temos que também muitas vezes dar, digamos que, não é o benefício, mas temos que dar, digamos que, o valor a essas forças políticas que colocaram aquela ideia e que fica bem nesse programa de governo. É assim que se faz cidade, é assim que se faz poder local. Nós estruturamos, portanto, baseados, portanto, na segurança humana. O que é segurança humana? Porque cá está, quando se fala em segurança, toda a gente pensa em PSP, polícia. Não é isso que nos dá só segurança. Segurança é quando, por exemplo, nós vamos ao centro de saúde e sabemos que garantidamente nós temos uma consulta. E quando saímos lá e não temos, e muitas vezes até, já aconteceu comigo, ver pessoas que praticamente começam a ofender umas às outras e entrar em vias de facto, porque uma está primeiro e a outra não está, isso não dá segurança a ninguém. Portanto, segurança na saúde, a segurança humana tem como um dos pilares a segurança na saúde. E aí há uma situação que é básica, porque eu não aceito isto. Passado 4 meses, se eu for o próximo Presidente da Câmara, passado 4 meses, 5 meses, eu não aceito, não vou aceitar que alguém saia daquele centro de saúde sem uma consulta só porque acordou com uma gripe. Não aceito isso. É indigno. Também a segurança na educação. Outra das vertentes. Nós vamos colocar os nossos filhos. Estamos a ouvir certas histórias que vêm dos outros países, mas vamos colocar os nossos filhos. Nós temos de ter auxiliares de ação educativa, são os assistentes operacionais, não sei perfeitamente que são, mas eles são mesmo auxiliares de ação educativa. Têm que ajudam, portanto, o corpo docente e ajudam as nossas crianças a serem monitorizadas, não a terem ali alguém só, mas a terem ali uma ajuda. Isso também é segurança, eu saber que vou para o meu trabalho e que a minha criança está ali bem, que ao final do dia vou estar bem com ela, dá-me também uma segurança. Segurança num dia de temporal extremo, segurança climática, chover muito, será que a minha casa vai aguentar, se não vai aguentar, será que agora cai muito esse tipo de situações? Temos que olhar muito para isso, não podemos deixar impermeabilizar demasiado o solo. Temos que cuidar, portanto, de espaços como este aqui da Zona Verde, temos que cuidar deles, eles são, digamos, o nosso garante. Portanto, a segurança tem várias áreas, a segurança comunitária, onde entra, portanto, a segurança pessoal também, com cá está, policiamento de proximidade, falar com o PSP para começar a interagir, mas podemos colocar mais alguém, arranjar a figura do zelador de bairro. Do? Zelador de bairro. Do bairro. Aquela pessoa que até já está aposentada, que conhece toda a gente e que sabe quando há um problema, olha, o banco partiu-se, ou então está ali aquela pessoa que se calhar até está a precisar de ajuda, ou então aquela pessoa que está ali junto a um carro, que até acaba por ser a pessoa que interage com os vizinhos e que interage com a própria polícia, porque a polícia, como não tem efetivos, interage e diz assim, olha, não desapareceu aqui. E que sem essa existência dessa pessoa, depois a questão democrática e a questão da participação democrática também não existe, não é? Não existe. Portanto, a questão da segurança comunitária envolve isso e o respeito até pelas comunidades. Vamos nos respeitar a todos. Portanto, e eu tenho muito nisso, portanto, eu tenho muito perfil de comércio, portanto, desde a minha família, de que tinha muitos comerciantes e eu também estive numa associação de comerciantes como dirigente. O comércio é uma âncora de segurança e, portanto, fomentar o relacionamento entre os comerciantes e os moradores e os residentes é uma forma não só de dar sustentabilidade financeira aos comerciantes, como criar também a segurança que nós precisamos para o nosso bairro. Portanto, todos estes âmbitos que nós temos, portanto, à volta da segurança, isto é que cria segurança à própria pessoa. Sabemos que tem que existir polícia de segurança e precisamos dela. Mas a segurança não parte só de termos, digamos que, algo fortificado, ter um cofre
não é só por aí. A pessoa, quando não tem, por exemplo, condições financeiras para dar, portanto, uma boa vida aos seus filhos também sente insegurança. Eu costumo dizer, portanto, ser livre é sentir que tem segurança. Portanto, é de haver uma desconstrução dessa percepção de segurança, tem de haver uma desconstrução nesse sentido. Sim, e eu alicercei-me, portanto, no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em que este conceito apareceu, portanto, em 1994, e que nós tivemos em 2022 um relatório, que teremos próximos de ter um relatório, e já vinha em 2022 o relatório onde dizia que, no mundo, 6 em cada 7 pessoas se sentiam inseguras. E então, porquê que se sentiam inseguras? Cá está, todas estas vertentes têm que ser trabalhadas, mas não de forma avulsa. Temos de trabalhar isto de uma forma integrada. E, do ponto de vista do entroncamento, com um território pequeno, uma feição muito urbana, permite trabalhar com outra facilidade, porque não temos zonas muito dispersas, permite obter resultados muito mais facilmente e conseguirmos almejar, digamos que, essa situação. Eu penso que em 2 anos e meio, se vêem logo resultados, garantidamente, se soubermos, portanto, articular bem esta situação. Mas cá está, sempre de uma forma participativa, com as pessoas, criando conselhos municipais e envolvendo sempre as forças políticas. Não se pode ter o clima que existiu das forças políticas se barricarem e não olharem para as pessoas e não pensarem no entorno. E até bloquearem isso, e comigo não vão contar. Se não ganhar e for eleito para vereador, também garanto que vou estimular da mesma forma. E não é só, pelo que o Rui me está a dizer agora, o LIVRE a nível nacional, através de Rui Tavares, através de outros líderes e outros elementos do partido, têm realmente essa perspectiva holística de tentar construir pontes e de assim é que se resolve as coisas. Aquilo que eu retiro daqui é que o Rui diz que é preciso desconstruir algumas questões que estão na cabeça das pessoas e que são importantes desconstruir para as resolver, mas ao mesmo tempo antevê um cenário político aqui no entroncamento em que é preciso construir pontes. Sim. Portanto, este binómio é isso que está na sua cabeça. Sim. É isso que está na sua cabeça. Completamente. A figura que eu farei e que farão, portanto, as pessoas que fazem parte da minha equipa, desde logo aqui na Junta de Freguesia de São João Batista, a Vanessa Corral, uma pessoa que é de comunidade, e também, portanto, a Vera Matos, em Nossa Senhora de Fátima, com um perfil muito humanista e também uma vocação para a causa dos animais e para a causa climática dos espaços verdes muito forte. Portanto, nós sabemos que vamos querer trabalhar com todos. Aliás, nós temos falado muito uns com os outros. Quando nos dizem assim, tens de pôr aquele partido fora, aquele assim, isso para nós não existe. Nós somos da comunidade, nós queremos viver com a comunidade. Na equação toda a gente está incluída. Está incluído. Tem que vir de boa fé. Dizer assim, não, queremos participar, vamos acolher as ideias, então vamos construir isso. E acho que é essa força que fez falta, portanto, no anterior executivo. Porque quando muitas pessoas, eu sei perfeitamente que as pessoas falam da questão do voto útil. E eu pergunto, mas que utilidade é desistir de que as coisas possam melhorar? Porque se vamos para o voto útil já foi há 4 anos atrás. E as coisas ficaram como ficaram. Portanto, é um voto de resignação. É um voto de dizer, vai tudo continuar na mesma daqui a 4 anos, esta gente não faz nada de jeito. Esse é o voto que não tem que existir. As pessoas devem votar com a sua consciência, dizer assim, achamos que aquela pessoa tem condições para ser o presidente, achamos que aquela pessoa também merece fazer parte do executivo porque merece ser vereador. E olhar as pessoas pelo perfil, não olhar as pessoas como se fosse uma claque de futebol. Eu tenho também o meu clube, mas não se pode olhar, a vida das pessoas não se olha de forma como seja Sporting, Benfica, Porto, Boa Vista, Belenenses, não se pode ver as coisas dessa forma, não se mexe na vida das pessoas. Nós temos uma vida, como eu costumo dizer e aprender muito com uma camarada minha, uma vida finita, temos de tentar ser felizes. Aqui para nós, para os nossos leitores e para os nossos telespectadores, hoje em dia já não existe isso, mas para os nossos seguidores do EOL, porque é que eles hão de votar em si?
para além de tudo aquilo que eu já mostrei, eu deixei para o fim também aquela questão que muita gente coloca, que é a segurança na habitação. Porque essa entronca em tudo o resto. Por isso é que eu defendo que, sendo presidente, e mesmo não sendo, vou propor, que nós façamos uma sociedade de reabilitação urbana para pegar em todo o parque de casas que nós temos aqui, algumas delas já devolutas ou fechadas, juntamente com os proprietários, que muitas vezes não têm condições para o fazer, para conseguirmos trazer muitas dessas casas para os nossos jovens, mas não só. Porque nós dizemos que precisamos de médicos, precisamos de polícias, precisamos de professores, temos de ter as casas de função para essas pessoas. E muitas dessas casas podem ir para aí. Aquilo que eu digo às pessoas é que votem em consciência. Não votem de uma forma aguerrida. Se acham que eu mereço, podem me dar o voto. Podem não achar que eu não mereço, estou à vontade. Eu no dia 13, no dia seguinte, no dia 13, se calhar mais no dia 14, no dia 13 estarei, digamos que assim, um pouco mais convalido. Mas no dia 14, eu vou na mesma para o meu trabalho, lá para a Assembleia Municipal de Lisboa, sigo a minha vida a fazer aquilo que eu gosto, que é o poder local, a preparar já um mandato para as pessoas que eu depois, com quem eu for trabalhar, que não sei com quem eu vou trabalhar depois, e sinto-me e terei a minha estabilidade familiar conforme tenho, que é um grande alicerce que eu tenho. Se ganhar, o meu grande alicerce vai ser, sem dúvida, os funcionários da Câmara Municipal de Entroncamento e os bombeiros. Os bombeiros são os pilares das autarquias, muita gente esquece, e têm sido esquecidos nesta campanha eleitoral. Se acontecer, portanto, vou ter a minha vida normal, portanto, não fico zangado com ninguém minimamente. Agora, tenho noção, se as pessoas acharem que eu sou a pessoa com o perfil para isto, então a minha família vai sofrer um bocadinho, porque eu não terei, digamos, 3 pessoas em casa, não terei 2 filhos, se calhar depois tenho uma família de 22 mil cidadãos que tenho também de cuidar deles. Como é óbvio, tenho que saber, digamos que juntamente com a minha equipa, que não são só estas 2 pessoas, o Lionel também aqui de São João Batista, o David Adrião e muitas outras, poderem, portanto, trabalhar comigo. Deixo só aqui uma última garantia de segurança, de credibilidade, que o meu passado fala por aí, é que eu coloquei propositadamente 2 pessoas em primeiro lugar na Câmara Municipal como suplente, que é um lugar de honra, e como primeiro lugar, portanto, suplente na Assembleia Municipal do Entroncamento, 2 pessoas que me dizem muito. Uma, portanto, professora universitária, que foi somente uma das principais assessoras de Jorge Sampaio na Câmara Municipal de Lisboa, uma técnica fenomenal, e também a Ana Gaspar, uma pessoa que olha para as pessoas por aquilo que elas podem fazer e não pelo pedigree que elas possam apresentar, simplesmente por uma razão, para que elas possam atestar que quando eu estou aqui a falar não estou aqui a fazer aqui um show, não é, eu sou assim. Na rua estarei sempre com os munícipes, sempre, ganho, não ganho, venham a ter comigo, falaremos na mesma. Não sou uma pessoa às vezes a andar assim, sempre a passear na rua, também tenho a minha família, gosto também, tenho alguma reserva nesse ponto de sentido, mas é de feitio mesmo, não gosto de andar sempre a dar entrevistas. Esta é a minha primeira entrevista, penso, se calhar a segunda que dei uma para a Rádio Salesiana, portanto, o meu perfil é este, portanto não estou aqui a inventar nada. Se não votarem em mim, fico contente com eles na mesma, vamos ir para a frente, vamos obrigar, portanto, os políticos nos quais eu me incluo agora, vamos pegar e pô-los a trabalhar para a população. Tem que ser assim.